O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria? E sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Minhas senhoras, meus senhores, temos aqui no Evangelho de São Mateus um fato que é narrado também por outros evangelistas. É o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo à sua terra, a terra de Nazaré. Nós nos espantamos porque ainda outro evangelista vai contar o desenlace final desse fato, dizendo que após a pregação de Nosso Senhor, os nazarenos quiseram matá-lo. Ou seja, os habitantes de Nazaré anteciparam o pecado do deicídio. Como é que eles foram chegar a tamanha decadência? Eles que conviveram com Nosso Senhor durante tantos anos. E esse convívio, não pensem que era um convívio distante, né? Nazaré não era nem um pouco Campinas, nem era São Paulo, Rio de Janeiro. Nada, era um povoadozinho minúsculo. Alguns historiadores dizem que Nazaré tinha, alguns dizem que tinha 40 famílias. Outros mais ousados assim, dizem que chegava a 120 famílias. Mas certamente São José devia ser o único carpinteiro na cidade. Então, quem queria ter móvel ia até a casa de São José. Ou seja, os habitantes de Nazaré, todos, sem exceção, conheceram Maria, José e Jesus. Todos, sem exceção. E eles conviveram com Nosso Senhor. E agora eles sabem que Nosso Senhor Jesus Cristo, que era vamos dizer, um conterrâneo, né, deles, que tinha saído da cidade, estava fazendo milagres fora. Então eles estavam na expectativa de receber Jesus de Nazaré. E aí o texto, aparentemente, tem uma contradição aqui, porque eles dizem assim: ficaram escandalizados por causa dele. Então, primeiro diz, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que todos ficaram admirados. Admirados aqui não é enlevados, não, é espantados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria, esses milagres? E aí a conclusão deles: não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos, quer dizer, os primos dele, Tiago, José, Simão, Judas, suas irmãs não moram conosco? De onde ele vem tudo isso? E ficaram escandalizados. Depois outro evangelista vai dizer: pegaram ele e quiseram jogá-lo da pedra sobre a qual está assentada a cidade. Como é que isso se dá? Que mistério tem por detrás disso? Como é que eles puderam levar essa antipatia até as últimas consequências, como eles levaram? A solução desse problema está quando nós procuramos estudar um pouquinho a cidade de Nazaré. Primeiro, era uma cidade muito pequena, já consideramos isso. Segundo, era uma cidade medíocre, porque a fama de Nazaré não era boa. De tal maneira era assim, que quando Filipe foi chamar Natanael, ele disse que o Messias era de Nazaré. Natanael fez uma cara de desgosto e disse: de Nazaré? Ou seja, já tinha fama de ser uma cidade medíocre.
E aqui nós vemos que era também uma cidade mesquinha. Por que mesquinha? Porque era uma cidade que teve a alegria de conviver com o menino Jesus, com Nossa Senhora, com São José. Quem era o menino Jesus? O menino Deus. Quem era Nossa Senhora? Rainha do céu e da terra, rainha dos anjos. Quem era São José? O maior santo da história. Eles conviveram com esses três e não se deram conta de quem eles eram. Ou seja, eram pessoas que estavam fechadas em si mesmas. Não estavam trancadas em si mesmas. Eram incapazes de admirar o que tinha em torno dela. E quando a pessoa é muito egoísta, a pessoa se torna mesquinha a ponto de não reparar que Deus está aqui do lado dela. Então, o menino Jesus está aqui, ela está preocupada com as coisinhas dela. Quais serão as coisinhas que Nazaré se preocupava? Uma cidade tão pequena. Se o chuchu pegou, né? Se o chuchu pegou, se o biscoito que foi no forno encruou, né? Se o vinho azedou. Então, eram pessoas que estavam presas no seu mundinho, na sua vidinha. Não conseguiram sair de si para admirar o Rei do Universo, que era nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, esse egoísmo, que é uma máquina de pecado e de perdição, o egoísmo, talvez seja a máquina principal de todo pecado, porque o pecado nasce do egoísmo, no amor desordenado para consigo mesmo. Esse egoísmo, ele tem um dinamismo que está narrado aqui no Evangelho de hoje. Qual é o dinamismo? Primeiro, o egoísmo fez com que aquelas pessoas, os nazarenos, não admirassem Nosso Senhor. E já é um pecado não admirar, hein? Santo Afonso, ele explica que uma pessoa que, geralmente a pessoa, quando vê um fato errado, ela fala mal. Mas quando a pessoa vê um fato bom, ela tem que falar bem. Ele diz, uma pessoa que não admira e não fala bem de um ato bom que o outro praticou, ela comete pecado. Porque assim como é pecado falar mal, sem ter razões para isso, também é pecado deixar de falar bem, quando a pessoa merece que ela seja elogiada. É o que diz Santo Afonso. Então, o primeiro passo do pecado para aqueles nazarenos que caíram no vício do egoísmo é que eles não admiravam. Admiravam só a si mesmos, mas eram incapazes de admirar até mesmo Deus ou Nossa Senhora, que estavam próximos dele. Segundo passo desse dinamismo do mal, que é gerado pelo egoísmo. Eles não admiraram. Segundo, tiveram antipatia. Então foram mais longe no pecado. Além de não admirar, antipatizaram. Antipatizar. Geralmente, quando a pessoa admira só a si, ela começa a antipatizar todo mundo. Ela se torna uma pessoa insuportável. Porque, claro, ela entra numa festa pensando, nossa, que vão achar de mim? Entrei, cheguei. E ninguém olha para ela. Porque, geralmente, essas pessoas que são orgulhosas de si mesmas são as mais insignificantes. Era mais interessante que entrasse um pernilongo na festa do que uma pessoa como essa. Porque é mais interessante, um pernilongo. Mas entra uma pessoa insignificante, egoísta, que só admira a si mesmo, pensando em si, achando que ela vai acabar a festa por causa dela. E as pessoas não admiram, e ela fica com ódio, elas antipatizam. Então, primeiro passo, não admirou. Segundo passo, antipatizou. Terceiro passo, está escrito aqui, odiou. Ficaram escandalizados e odiaram e quiseram matar. Esse é o dinamismo do egoísmo. Para lá caminham aqueles que são egoístas, que não sabem admirar. Ainda mais que nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns teólogos comparam ele com a chama do fogo, que queima, mas que cura. O fogo, ele cauteriza, dói, mas cura. Nosso Senhor Jesus Cristo era como esse fogo. Ele queimava, mas curava. O egoísta não gosta de ser incomodado, muito menos queimado. Se incomodá-lo já nos granjeia o ódio, imagina a presença de Nosso Senhor, que estava ali para poder curar o pecado, para poder... Eles não suportaram e quiseram matar
nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós tiramos de hoje uma lição da liturgia de hoje. E a primeira lição é essa: se nós estamos sendo muito egoístas, cuidado, porque o egoísmo, ele é a fonte do pecado. Ele vai diretamente contra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e também amar ao próximo. A pessoa só ama-se a si mesma. Segundo, o egoísmo faz a pessoa fechar-se em si mesma. E nós nascemos, não para nós nascemos para Deus e para os outros. Segundo ponto, terceiro ponto, admiração. A virtude da admiração é muito pouco comentada e é uma virtude que nos faz feliz. A pessoa que admira, ela sai de si. Admirar, mirar para onde? Olhar para alguém. Ficar feliz com a virtude do outro, ao contrário do invejoso que fica triste. Quem admira fica alegre com a virtude do outro. Certa vez, uns arautos estavam fazendo uma caravana no norte do Canadá. É muito frio, né? Mais frio do que está aqui hoje, com essa massa polar que chegou aí. Chegou do sul, ele estava lá no norte, visitando as casas, fazendo missões pelas casas do Canadá, naquele gelo, 30 graus abaixo de zero, 20 graus abaixo de zero. E ele achou uma coisa interessante, que todas as casas do Canadá, todas, absolutamente todas, são a porta, a varanda de entrada, é tudo numa direção só. Só numa direção. Todas. E tinha uma casa que a varanda era no sentido contrário, a única que ele viu em todo o Canadá, que ele rodou. Então ele perguntou para o mais velho e disse: por que todas as casas do Canadá têm a varanda voltada para o mesmo lado? E esse mais velho explicou, é que no Canadá o sol quase não bate. Então todas as casas têm que estar com a varanda voltada para o sul, para poder pegar um pouquinho do sol, porque o sol está lá no sul, né? O sol não chega ali no norte de cheio, eles estão no polo. Então, eles ficam com as portas voltadas para pelo menos ver o sol e um pouquinho dos raios do sol entrar e aquecer a casa, pelo menos um pouquinho. Aí ele perguntou: e por que aquele homem tem a casa dele com a varanda voltada para o norte e não para o sul? E aí o encarregado da caravana disse: não sei, vamos parar ali e perguntar para ele. Então desceram, pararam o carro na frente da casa do homem, tocaram a campainha e tocaram, e o homem apareceu e disse: olha, desculpa, nós somos missionários, somos super curiosos de saber por que o senhor fez uma casa ao inverso. É a única casa, eu acho, aqui no Canadá que foi construída de costas para o sol. E nós queríamos saber por que o senhor fez isso. E ele respondeu: eu fiz a minha varanda voltada para o norte para eu poder contemplar as auroras boreais, para eu poder admirar as auroras boreais. Contaram esse fato para Dr. Plínio, que existia um homem no Canadá que fez isso. Dr. Plínio disse: eis aí um homem de valor, porque ele renunciou ao senso comum e renunciou ao unanimismo, e renunciou até ao instinto de sociabilidade para poder admirar as auroras boreais. Quer dizer, um homem que saiu de si, abandonou o seu egoísmo para poder admirar alguma coisa. Vamos pedir então a Nossa Senhora que nos dê um espírito assim, admirativo, né? Como dela, Nossa Senhora. Nossa Senhora é conhecida como a rainha do divino enlevo. Ela admirava tudo. Ela não podia ver uma joaninha, que Nossa Senhora parava para poder admirar. Que linda essa joaninha, olha aqui meu filho, devia chamar Jesus, né? Meu filho, chamava então o menino Jesus, e vem aqui meu filho, olha que joaninha linda, olha que maravilha, olha como Deus é caprichoso, como Deus caprichou nas asinhas dessa joaninha. Então certamente Nossa Senhora tinha um espírito de admiração extraordinário. Vamos pedir então, nesta Santa Missa, para poder reparar o egoísmo dos habitantes de Nazaré, a graça de um espírito de admiração participativo da própria admiração de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.